Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 213, livro Nosso Lar de Chico Xavier, ouvindo a senhora Laura. Então eu vou voltar umas 3 linhas aqui, quando nossa irmã Laura, ela continua dizendo, André Luiz, o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Nós sabemos que perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. É aí que mora o segredo. Porque é remover esse primitivismo, remover esses monstros que trazemos no nosso eu, não é fácil. Não é fácil. Pois precisamos entender que esses fatores todos são vícios. Nós nos viciamos. Pois veja bem, reflita para você ver a respeito de uma pessoa viciada em álcool ou em outro tipo de droga. Chega um momento que a família o interna várias vezes em determinadas clínicas. E mesmo depois de 10, 15, 20 vezes ali internado, ele continua do mesmo modo. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas depende muito do paciente, né? Depende. 100% depende do paciente. Mas é preciso entender uma questão, gente. Depende 100% do paciente? Depende. Depende 100% do paciente. Só que é preciso entender uma coisa. Quando é que nós sabemos que a garrafa de álcool encontra-se no princípio, no meio ou no final? Na questão psicológica, que eu quero dizer. Entenda, por favor, na questão psicológica. Pois veja bem, vou tentar ser mais claro de uma outra forma. Você depara com um alcoólatra dentro da sua família. Então, quais os recursos você possui para avaliar o nível de vício daquele nosso irmão? Eu te faço uma pergunta. Na questão vício do alcoolismo, com relação aos arquétipos dele, com relação aos registros de existências passadas, você tem condições de dizer se aquele vício encontra-se no princípio, no meio ou já está terminando? Nós não temos capacidade de dizer. Ninguém tem. A não ser os amigos espirituais, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e por aí em diante. O que eu quero dizer é o seguinte: depende exclusivamente do paciente. Depende. Mas por quê? Que depois de 10, 15, 20 vezes internado em uma clínica,
o paciente continua viciado do mesmo jeito. Porque, naturalmente, pode ser que na questão do vício, ele ainda encontra-se no princípio da garrafa. Às vezes na metade. Porque aquele que encontra-se no final da garrafa, obviamente, depois de algumas vezes internado, ele se cura. É fácil. Por isso que nada melhor que a reencarnação. Então, olha só para você ver. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expedidos, aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos, né? A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos, ainda em simples experiências animal, aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Você já parou para analisar? Olha aqui. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. O que nossa irmã Laura está querendo dizer aqui a André? Por exemplo, se você, eu vou fazer algumas colocações aqui. Se você chega em um primata, em um orangotango, e bota o dedo na cara dele e fala assim, olha, toma juízo porque, caso contrário, eu vou acertar as contas com você. Não quero usar outros termos. Você acha que ele vai dar atenção à nossa atitude? Vai entrar no ouvido e sair no outro. A pessoa, quando encontra-se imantada, impregnada de vícios, de sentimentos, de desejos, de prazer, de ilusão, e que você chega e o aconselha, não faça isso. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Por quê? É o estado primitivo que ele ainda se encontra. Ele não consegue raciocinar. É igual um macaco, um primata. Se você chegar e dizer para ele, isso aqui é caneta. Se você chegar e colocar o telefone ou ele próximo à televisão e fala pro macaco assim, não quebra essa televisão, tá, macaco? Você vira as costas, ele pega uma pedra e lança na tela da televisão. Porque não raciocina. Ele está imantado. Ele é um primata, ele é um primitivo, é um ignorante. E se tratando do ser humano, existe o primitivismo humano, como existe também as inspirações, as intuições das trevas, dos obsessores de existências passadas, que ainda ali copula com ele, perturbando-o cada vez mais ao raciocínio, ao bom senso. Então veja bem aqui, ó. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Eles não têm interesse, eles não dão atenção. Por exemplo, falando mal? Não. Mas, por exemplo, a bigamia. Então, aqui na Terra existe tanto homens quanto mulheres, né? Eu conheço mulheres que já tiveram 3, 4 maridos. Eu conheço mulheres que vivem com 2, 3 homens dentro de casa. Não estamos passando para isso.
Não vou dizer a cidade também, mas eu sei, eu conheço, eu não estaria aqui inventando isso para ganhar ibope, porque eu não preciso de ibope. Eu estou apenas cumprindo aquilo que me foi confiado e que me é confiado. Eu conheço casais, eu conheço pessoas aqui na Terra, homens, que vivem junto com 3, 4, 5 esposas. Chega e diga para esse camarada que ele encontra-se contrário aos desígnios de Deus. Ele vai te chamar de ignorante, porque para ele ignorante é você. Ignorante, sem conhecimento dos desígnios de Deus, não é ele, é você. Ele acha que você que é o primitivo, porque ele acha aquilo ali natural. Ele acha que ele é dono daquele harém. Como também aquela mulher que vive com 2, 3 homens, ela acha que aquilo ali é natural. Como também o homem que trai, eu vou usar esse termo para simplificar. O homem que trai a sua esposa, ele acha que aquilo ali é natural. Porque parece que é da natureza masculina ter mais de uma mulher. Né? Macho, para ser macho, tem que ter várias mulheres. Isso é ser primitivo. É ignorante. É uma pessoa ainda que no processo evolutivo se encontra nas fraldas. E mesmo assim, nas fraldas, colocada pelos obsessores, mantendo-o naquele estado de ignorância. Porque a gente sabe que esse processo não é natural, isso é obsessão, isso é doença. Pessoas que sentem necessidade de trair um e o outro, se tratando de casal, marido e mulher, mulher e marido, eles precisam de tratamento psiquiátrico, eles precisam de atendimento psicológico, porque eles estão enfermos, eles estão doentes, porque isso não faz parte da natureza de Deus. Então, mas chega e diga a essa pessoa: você está agindo contrário aos desígnios de Deus. Ele vai te ignorar. Vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Assim que você sai de perto dele, ele procura aquela outra amante dele e ela procura o amante dela. Conforme vós já nos disse, todo mundo está certo, inclusive esses, no nível evolutivo qual cada qual se encontra. Mas isso não significa o que vó disse, que devemos, de certa forma, nos contentar com essa situação, nos deter onde esses seres se detêm. Por exemplo, eu sei que uma amiga minha trai o seu marido. Eu sei que um amigo meu trai a sua esposa. Se eu tenho oportunidade de conversar com eles, olha, você gostaria de ser tratado conforme você está tratando o teu parceiro, a tua parceira, a tua esposa, a tua esposa, a tua esposa, o teu esposo? Você gostaria de ser tratado da mesma forma conforme você está tratando ele ou tratando ela? Não. Então pense na lei de causa e efeito, ação e reação. Isso não é julgar a pessoa, isso é orientar. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele disse àquela jovem meretriz: pois ninguém te apedrejou, minha filha? Não. Pois muito menos eu. Vá e de futuro não peques mais. Você observe. Jesus, ele não passou a mão na cabeça da meretriz. Jesus não se compactuou com a meretriz. Jesus não ficou do lado dela, mas também não ficou do lado dos prostitutos. Porque você sabe que para haver a prostituta, precisa do prostituto. Não existiria prostituta se não existisse os prostitutos. Mas o mais interessante, as prostitutas, perdão, eu vou usar o termo meretriz. As meretrizes,
elas são seres muito mais de honra, de moral, do que muitos prostitutos. Por quê? Porque elas colocam a cara a tapa e elas ficam ali no ponto, enquanto os prostitutos as procuram com os carros todos filmados, escuro, para não ser reconhecido pela sociedade, mostrando o caráter que eles não têm e a covardia que trazem no coração e na sua moral. Então é preciso raciocinar, gente. Então o que nossa irmã Dona Laura está dizendo aqui. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, não adianta você bater boca com o animal. Nossa conversação não interessa. Eu vou repetir aquilo que eu já disse em vídeos anteriores. Vou repetir. Havia um mestre num determinado lugar. Chega um rapaz e lhe faz a seguinte pergunta: mestre, pois não, meu filho? Eu gostaria de saber qual o segredo da felicidade, eterna e da paz eterna. Ó, felicidade eterna e paz eterna. O segredo da felicidade eterna e da paz, da paz eterna, meu filho? Sim. O segredo é não discutir com ignorante. Disse o jovem, pois eu não concordo. Responde o mestre, pois por isso que eu não discuto com você. Você entendeu a mensagem? Não adianta. Ao perceber que a pessoa não encontra-se no nível de compreensão que atua, não bate boca. Ministrar uma aula é uma coisa, não exigindo nada dos alunos, pois cada um é portador de uma personalidade, de uma forma de pensar diferente. Não devemos perder tempo com aqueles que não querem aprender nada e sim só querem brincar e ainda atrapalhar a oportunidade de outros. Então, aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, eita gente, isso aqui é muito profundo. Mas para nós, como se dizia, mas para nós, André, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, André. Para nós que compreendemos a iluminação com o Cristo, André, é imprescindível destacar. É imprescindível destacar. Não só a experiência do casamento. Não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma, por afetar profundamente a vida da alma. Gente, isso é muito sério. Esse período em nossa evolução é muito profunda. Nós precisamos tomar muito cuidado nesse período em que nós nos encontramos, principalmente nesse período de provas e expiações e provas, que ainda nos encontramos em meio a uma nevasca, ou em meio a um vendaval, ou em meio a uma neblina, ou em meio a uma sedimentação de raciocínio hibernado.
Nós precisamos tomar muito cuidado nesse período de raciocínio hibernado, onde nossa consciência ainda não se despertou. Porque eu posso dizer a você com todo respeito, em 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, por ano, ou por décadas, ou por século. É melhor assim, né, vó? 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. A cada século, 8 bilhões de pessoas a cada século, umas 10, 20, 30 pessoas acorda a consciência. 10, 20, 30 pessoas em 8 bilhões. O resto encontramos todos dormindo, igual lesmas cósmicas, dormindo, ou igual ursos hibernados. Nós ainda hibernamos. Nós ainda dormimos. Nós ainda não acordamos. Vamos citar alguns que nós conhecemos e que sabemos que acordaram? Hippolyte Léon Densart Rivail, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Tomás Novelino, Frederico Peiró, Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion, Irmão José, protetor de Carlos Bacelli de Uberaba, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Você me desculpe, mas eu não estou conseguindo me lembrar de muitos outros, não. Eu sou sendo sincero. Que sua consciência já despertou. Ah, mas fulano, cicrano, bertano, Luiz, são até considerados como santos, por isso ainda que continuam dormindo, porque santo não existe. E mais ainda, num sono profundo, aqueles que acham que aqueles se tornaram santo, porque santo não existe. Nem Deus é santo. Olha o que eu acabei de dizer aqui agora. Agora você vai me massacrar mesmo. Agora eu vou para a cruz também. Nem Deus é santo, gente. Ô Luiz, mas se Deus não é santo, então tá danado. Deus não é santo? Não, por quê? Porque santo não existe. Santo é mitologia. Você consegue entender? O catolicismo, os católicos não conseguem entender, não conseguem explicar até hoje essa mitologia a respeito de Adão e Eva. Ora, por que não consegue explicar? Porque ficam presos em dogmas. Então vejamos, esse período que nós nos encontramos na evolução, ele é crítico, porque se nós aproveitarmos bem esse período, nós podemos alçar voos na direção da divindade, do Criador, como num passe de mágica. Mas se nós não soubermos também aproveitar,
o nosso período, nas condições que nos encontramos, poderá ser também bastante longa, deixando esse mundo de provas, expiações e provas, voltando para mundos primitivos, porque eu não sei se você sabe quantos seres nós principalmente já passamos por mundo de expiações e provas. E justamente quando nós adentramos mundo de regeneração, em outras dimensões, em outros orbes, nós falhamos. E pelo fato de nós ter falhado, nós fomos degradados do planeta onde nos encontrávamos em regeneração, aqui para um mundo de provas e expiação, que é um planeta mais primitivo do que o planeta de regeneração. No nível que nós nos encontramos, se nós falharmos, seremos degradados para planetas mais primitivos. Aí você pode me dizer assim, mas nós vamos ser degradados para aqueles planetas lá, que eles costumam dizer aí, um tal de Quiron. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Esse Quiron, ou Quiron, isso é mitologia. O nome é mitologia. Isso aí é um nome mitológico. Isso é um nome místico. O planeta, sim, existe, mas não com esse nome. Não é um nome elaborado, dito por Francisco Cândido Xavier, por Hipólito Leon Denis Rivail. Isso aí é uma invenção, como por exemplo, isso aqui é caneta. Diga-me que isso aqui não é caneta. É lógico que é caneta. Pois é o meu nível de compreensão. Deu para você entender? Vamos para o próximo vídeo dar sequência ao mesmo assunto.